Nós vamos dar início com a fala da Maíra e logo a seguir os nossos palestrantes. Maíra, contigo. Obrigada. Bom dia a todas e todos. Começar agradecendo aí a presença de todo mundo aqui hoje e saudar a mesa, e em especial a presença estudantil hoje aqui, né? O Movimento Anestinas aqui presente mostra a nossa disposição de pautar na sociedade esse tema, que é extremamente relevante e muitas vezes encoberto por um certo aspecto de tecnicidade que impede a aproximação ao debate, mas que na verdade é um tema político de extrema relevância que a gente tem que cada vez mais pautar na sociedade. E nesse aspecto, a presença estudantil aqui hoje mostra que a gente está avançando nesse sentido, né? O reconhecimento do movimento estudantil, da importância desse tema, é essencial, é motivador, e acho que deixa todos aqui hoje muito otimistas com os passos desse seminário, os próximos passos. Bom, me foi dada a tarefa de aqui hoje apresentar e animar o debate sobre as ilegalidades da dívida pública. Uma dívida pública que ela não é apenas imoral do ponto de vista da ausência de qualquer respaldo social, contrapartida social dela, mas que ela está fundamentada, está baseada em ilegalidades. Ela é uma dívida que não se sustenta do ponto de vista social, mas também não se sustenta do ponto de vista jurídico, do ponto de vista contratual. E a apresentação aqui é mostrando esses indícios que foram auferidos a partir da auditoria feita, da CPI feita no Senado, e que reforçam e escancaram de uma maneira urgente a necessidade de se realizar essa auditoria, para que esses indícios possam ser ou esclarecidos, o que muito dificilmente acontecerá, ou que medidas sejam tomadas para que as ilegalidades sejam sanadas e a gente pare de gastar quase metade do nosso orçamento para o pagamento de uma dívida que não só não é nossa, como não traz qualquer contrapartida relevante. Bom, as ilegalidades, elas estão basicamente, elas podem ser entendidas a partir de um desequilíbrio entre o governo brasileiro e o setor financeiro, entre as duas partes desse contrato. Por muito tempo, antes da nova Constituição, hoje já não tão nova, né, de 25 anos, se entendia que contratos eram determinados pela autonomia das partes, que as partes eram livres para contratar do jeito que lhes bem entendesse. Então, se uma pessoa em situação de desespero, precisando muito de dinheiro, fizesse uma dívida com uma pessoa com recursos, e que essa pessoa que emprestasse o dinheiro impusesse a essa pessoa em situação de desespero quaisquer condições, por mais abusivas que fossem, por mais humilhantes, degradantes que fossem, isso seria feito, porque, em tese, as partes envolvidas no contrato têm uma autonomia livre da vontade delas e pode assim dispor como bem entendem do que tentam. Mas, já há bastante tempo, já há algumas décadas, isso foi sendo desconstruído no mundo jurídico. Por quê? Hoje se tem claramente o entendimento de que princípios se ponderam. E a autonomia das partes, apesar de ser um fator relevante entre os envolvidos num contrato, ela se submete a questões maiores, a princípios que se sobrepõem em determinados contextos. E quando a gente fala da dívida, se vê claramente a força que o setor financeiro tem para impor condições que, no limite,
subjugam não só a soberania do país, mas como impõem condições extorsivas para o pagamento dessa dívida. E a forma do setor financeiro atuar mostra bem a força que ele tem, como ele está entranhado nisso e como que quem mais se beneficia do pagamento das dívidas, os bancos, são os principais responsáveis pelas decisões políticas a respeito dessa dívida e pelas condições dos juros e de como ela vai funcionar. A Maria Lúcia sempre fala um aspecto que é muito relevante para a gente entender como a dívida funciona, que é o planejamento a longo prazo do setor financeiro. O capital financeiro ele não atua hoje para lucrar daqui a alguns meses. O que ele faz hoje repercute por décadas. Hoje, a dívida que a gente tem foi o investimento do capital financeiro feito na década de 70 aqui no país. E nos últimos anos, medidas têm sido tomadas que a gente sabe que daqui a 30 anos vão ser cobradas de nós. Por isso, a importância dessa juventude envolvida no debate. Porque o que a gente está analisando aqui hoje, do passado, a gente também vai analisar o que acontece no presente e fazer as projeções para o futuro. As prerrogativas abusivas do setor financeiro, eu dividi aqui nessa apresentação para fins didáticos, nos pontos de deficiência do controle interno, feito pelo Banco Central, na falta de transparência dessas operações da dívida, as dúvidas, a gente fica perplexo diante desse assunto, né, e vai buscar informações e é muito difícil conseguir isso, né? A CPI avançou bastante, mas muita coisa não foi ainda desencoberta e ainda falta muito a ser feito, né? Por essa ausência de transparência. A alteração ilegal do artigo 66 da Constituição no processo constituinte, que o professor Benayon tem um trabalho excelente no tema. O conflito de interesses na atuação dos agentes financeiros, as cláusulas abusivas, o controle das condições para emissão dos títulos, controle não do governo, mas do setor financeiro, e o crescimento da dívida por meio da prática de juros sobre juros, considerado uma prática abusiva em qualquer contrato. Para dívida, não. Para dívida, para fazer o escoamento do nosso capital para o setor financeiro, do capital do governo para o setor financeiro, aí juros sobre juros é uma prática aceita. Bom, há nos atos das disposições constitucionais transitórias uma determinação para que seja feita a realização da dívida, que hoje já está com 24 anos de atraso e ainda não foi realizado. Está no seu artigo 26 e é com base nele que a OAB, que o professor César Brito também vai falar sobre esse tema, tem a DPF sobre a realização da auditoria baseada nesse artigo, né? Que diz que depois de um ano da promulgação da Constituição, o Congresso promoverá a auditoria da dívida. A deficiência do controle interno feito pelo Banco Central e essa falta de transparência, ela pode ser vista pela forma como a emissão de títulos da dívida é feita no exterior por intermédio de bancos privados internacionais e outras instituições privadas. São de títulos da dívida do governo negociados no exterior por bancos privados. E negociados em condições que a gente imagina que sejam abusivas, mas não tem nem como saber porque contratos são secretos, são documentos secretos que ou são protegidos por sigilo ou sequer aparecem, são concretizados. A gente não tem acesso a esses documentos. A CPI da dívida, inclusive, tentou o acesso a eles e foi impedida de ver como são esses contratos, em que condições eles são feitos. São instituições privadas negociando os títulos do governo brasileiro. Durante o período da ditadura militar, os bancos privados contraíram empréstimos no exterior a juros muito baixos e emprestavam ao Brasil a juros muito altos. E essa elevação dos juros na década de 70,
que eram mais ou menos de 6%, juros de mercado, foi unilateralmente alterada para 20%. Até no gráfico, o próximo slide é um gráfico, mostrando a projeção dessa dívida e como essa alteração na década de 70, que foi unilateral, né, os bancos internacionais privados credores determinaram as taxas de juros daquela dívida, né, depois que ela foi contraída. Então, essa linha azul, ela indica o nosso endividamento hoje, né, com essa taxa que foi alterada na década de 70 unilateralmente. Assim, contraímos uma dívida que no início os juros para o pagamento dela era de 6% e passou a ser de 20% pelo interesse dos credores. Os credores, os bancos privados determinaram essa alteração. E o pontilhado é a projeção da dívida se mantido esses juros de 6% ao ano. Inclusive, não estaríamos mais endividados, né, em 2007. Durante o processo constituinte, e aí o professor Benayon vai explorar mais esse aspecto, mas no momento da votação, onde já nem se poderia mais fazer emendas, abriu-se uma exceção no artigo 66 para a possibilidade de se contrair dívida para pagar dívidas, né? E isso repercute não só na LDO, que elabora as metas de superávit primário, né, e permite essa atualização automática mensal da dívida, como na própria LRF, né, que limita os gastos públicos, mas para pagamento de dívida, esse limite, para o custo da política monetária, esse limite não existe, né? Então o Tesouro Nacional pode transferir, aportar quando necessário para pagamento de dívida. O conflito de interesse na atuação dos agentes, ele é evidente, né? O representante do setor financeiro, porque quando a gente fala o capital financeiro, o setor financeiro, os bancos privados, não são entidades esotéricas que a gente inventa para falar da dívida. Não, são pessoas, são diretores de bancos, são agentes físicos concretos que estão ali no Banco Central, participando de reuniões e interferindo na política monetária do país. Esses representantes dos bancos internacionais, do setor financeiro, não participam das reuniões do Copom ali diretamente, mas participam de reuniões prévias a essas reuniões do Copom, que vão ser as reuniões que vão decidir sobre a taxa de juros. Então, quando o Copom se reúne, já tem esse acordo prévio com o setor financeiro. E esse privilégio que é concedido para a compra de dívidas justamente dos principais atores que decidem sobre os juros dela. Uma questão muito interessante para se verificar esse conflito de interesses da atuação do setor dos agentes financeiros foi que em 1994 os títulos, a dívida foi transformada nesses bônus Brady, né? A dívida externa foi transformada em bônus e o próprio Banco Central deu a informação de que essas parcelas da dívida externa privada que foram transformadas em dívida pública permanecem em depósito e foram trocadas pelos bônus em abril de 94. E o bônus Brady foi a moeda utilizada para a compra das empresas dos setores estratégicos no momento de privatização, a partir de 96. Basicamente, isso causa uma perplexidade tão grande, mas é exatamente isso. O governo forneceu aos agentes a moeda que depois esses agentes utilizaram para comprar as empresas do país. Foi quase um subsídio do governo brasileiro para a privatização de suas próprias empresas. Isso uma excrescência não só do ponto de vista social da repercussão extremamente negativa que isso teve para o país, mas do ponto de vista jurídico mesmo, né? Como eu lembro muito que se faz muito isso com criança, né? Os pais pede para a criança fazer alguma coisa, aí dá um dinheiro, aí depois a criança compra algo que o pai já ia comprar ali mesmo e de certa forma subsidia aquilo. Assim, é quase
um teatro, né, que foi feito, um teatro financeiro que foi feito para subsidiar as privatizações do país. As cláusulas abusivas também são muito latentes nesses contratos. Se tem um indício que em 1994